Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? A mãozinha. Vamos aqui começar mais uma aula de direito para ficar ali naquela primeiro exercício imaginativo, né? Eu quero mesmo que vocês usem a sua criatividade para tentar entender o mundo que a gente vive, porque só pegar e falar, ah, não, o fulano é ruim, o ciclano pensa assado, Beltrano está fazendo isso, ó, completamente torto. Você não consegue ter um certo distanciamento do seu ego ali, da sua vidinha, das coisas que funcionam para você, não funcionam para você, das coisas que você gosta, das coisas que você não gosta. É muito difícil entender o que é uma sociedade, o que está certo, o que está errado. Então, a gente tem que ter um exercício não só de leitura constante, né? Estamos na era da informação e o que isso representa como avanço na humanidade é que nunca foi tão fácil acessar o conhecimento, né? Óbvio que é para todos, ainda não é para todos, mas em grande massa, em grande escala, é muito mais fácil hoje você ter acesso a um texto escrito, sei lá, por São Tomé de Aquino, por Aristóteles, por whatever, qual pensador que for, do que numa época, sei lá, 100, 200 anos atrás, não é muito tempo atrás, né? A gente não tinha esse acesso. Então, vamos valorizar que essa época chegou para fazer os nossos exercícios, né, de abstração e fundamentá-los em realidade literária, né? Porque muito da literatura é como a gente consegue, de fato, resgatar um pouco mais próximo do que foi verdade em cada tempo. Né? Sem o historiador não necessariamente resgata a verdade sem viés. Né? Então, a gente tem que sempre pensar qual que é o viés da pessoa que está escrevendo, por que ela está escrevendo, mas dá um crédito, né? Porque as informações que batem muito, que convergem muito, têm mais chance de serem verdades do que informações muito divergentes. Mas vamos lá, né? Eu não queria falar nada sobre doutrinação, sobre manipulação, e nem vou falar nesse vídeo. Vamos falar da cidadania, né? Da formação do Estado. Vamos continuar ali naquela ideia, porque o meu propósito aqui é depois entrar mesmo na lei e ser bem chato, assim, não é artigo, porque eu acho que para a gente tem que entender e conhecer quais são as leis. Né? Mas até esse lugar chegar, a gente precisa entender um pouquinho da história, dos fatos históricos, o que aconteceu. E eu vou usar esse exercício imaginativo também para poder limpar certas crenças, limpar certas bobagens que a gente reproduz por aí. Então, vamos lá. Você é um cidadãozinho que nasceu de vários ancestrais, né? Que eles podem ter, né? Se a gente voltar, a gente vai lá para uma época de caça, coleta e estabelecimento da agricultura, que se deu isso mais de 2.000 anos atrás. Então, não sei nem, não lembro dos livros de história, deve ter se dado mais de 10.000 anos atrás. Essas ideias de agricultura. Posso estar falando bobagem, pesquisem. Não acreditem no que eu estou falando, pesquisem. E daí, vamos lá. A gente tem que formar aqui a primeira tribo de agricultura, né? Começou, plantou, aprendeu a plantar, começou a viver do excedente, aprendeu a domar gado, começou a ter uma vida mais fácil. E passou dessa vida mais fácil a ter tempo para criar, né? Tempo para criar. Tempo para criar o quê? Ferramentas, instrumentos. Receitas culinárias. Então, lá, essa primeira tribinha foi lá, virou um pastor agricultor, começou a colher, começou a criar. Então, começou a sair daquele estado de animalidade, começou a usar o cérebro. Meu pai, cérebro foi feito para usar. E aí, essa tribinha começou a ficar felizinha.
Aí começou a criar valores, normas, como que a gente ia distribuir a comida, e daí tinha uma outra tribinha que ainda era de caça, que ainda era primitiva, e vinha lá, falava, nossa, comida abundante, vou pegar para mim. Ah, matava, pegava o que tinha dessa tribinha e ia embora. Lembra lá que, né, a gente sempre foi forjado pela violência, né? Não existe alguma fase da natureza humana em que não existiu violência. É certo, é justo. É que os indivíduos que estão lá começaram a. Algum, né, foi lá mais inteligente, assim, tem mais inteligente. Percebeu que dava para melhorar a vida, melhorou a vida. É justo que essas pessoas percam para uma tribo só que usa violência para se beneficiar. Porque é sobrevivência, né? Então, se essa tribo usa violência para se beneficiar e não ter que se esforçar e usurpar o esforço alheio, essa tribo, em algum momento, ou desde sempre, percebeu que se não tivesse violência também, ia ser dizimada. Então, na história da humanidade, nunca deu para ser muito pacífico, né? E se você fosse pacífico demais, a sua tribinha seria exterminada. Deixa eu dar uma olhada. Vou pegar um papel. E agora vamos retomar a gravação. Então, aquelas tribinhas precisaram, elas sempre iam precisar da força para se defender. Quer dizer que aqui essa tribinha que era mais inteligente desenvolveu a agricultura, também era mais inteligente no caso das relações sociais, então respeitar as mulheres, cuidar dos idosos, cuidava das crianças, etc. Não, né, gente? Não necessariamente. Então, uma evolução intelectual não é a mesma coisa que evolução moral. Então, você ser científico é diferente de você ser bom. Certo, né? Se não era para ser assim, acho que isso aqui nem existia. A gente pode crescer aqui e a gente pode crescer aqui. E que bom que esses crescem paralelamente ao mesmo tempo, né? E aí a gente tem um equilíbrio. Não só o científico cresce e esse aqui não cresce, a gente cria problemas de muitos problemas. A gente tem muito recurso e pode ser utilizado de forma muito negativa, né? Mas vamos lá. Aí as tribinhos foram lá, evoluíram, se organizaram, passaram a produzir excedentes. Daí sempre tem um explorador na tribo, o explorador na tribinho ia lá na outra cidadezinha, ver que, nossa, lá esses aqui tem especiarias, tem coisas legais, tem, nossa, olha a culinária dele, tá, né? Nós não somos as únicas pessoas civilizadas, né? Em algum momento, essas organizações sociais, como é demais. Mas em algum momento, as organizações sociais, elas passaram a entender que não eram as únicas civilizadas. Então, vamos entrar nessa tribinha, vamos ver se eu ficar essa tribinha, essa também, essa aqui. E compreenderam que aqui tinha um grau de organização, aqui também tinha um grau de organização, aqui tinha um grau de organização,
e todas elas passaram a ter um grau de organização social. O que isso quer dizer? Que de diferentes formas, os diferentes povos evoluíram todos para um estado, né? Que antes eram formas primitivas, não eram formas. Vou ver se eu acho um paninho. Então, as organizações sociais não necessariamente já viram que eu preciso desenhar para pensar. As organizações sociais não necessariamente evoluíram da mesma forma, mas todas elas evoluíram, todos os povos evoluíram, e hoje quase todos os povos se constituem em algum modelo de Estado, seja modelo democrático, seja modelo socialista, seja modelo comunista, um modelo de organização que for do Estado. Todos eles têm, né? Tem Estado que tem parlamento, tem agora lá a situação do Nepal, que eles, né, depuseram o Estado e votaram lá pelo Discord, é coisas da modernidade, né? Votaram pelo Discord e falaram, agora você será a nossa liderança. Mas todos lá evoluíram. Então, alguns povos evoluíram mais na tecnologia, outros povos desenvolveram mais as relações sociais, outros povos evoluíram mais os valores morais, alguns outros povos, né, desenvolveram mais a agricultura, outros povos desenvolveram mais outras coisas. E aí é você, que nasceu no Brasil, um país subdesenvolvido, que é considerado mais de terceiro mundo, se a gente já não baixou a categoria, e tem muitas ideias filosóficas rolando no Brasil nesse momento, né? A gente tem aí os conservadores, os progressistas, a gente tem o capitalismo, a gente tem o socialismo, a gente tem o comunismo, a gente tem muitas ideias, né, filosóficas rolando, e você nasceu aqui, às vezes de uma família conservadora, você vai para a escola, uma escola progressista, e você que adora comer McDonald's, acaba acreditando que o melhor é ter comida para todos, para ter comida para todos, a gente não pode ter McDonald's. As ideias, né? Você coloca aí. Então, você, cidadão, vai se deparar com uma série de ideias, né? Ideias que fundamentam os direitos hoje. Né? Qual é a primeira ideia de fundamento que a gente entra na Constituição do Estado e que fundamenta o Estado? Primeiro, o Estado tem que servir o cidadão, né? E o Estado vai fornecer a força de defesa, né? Então, tá. Defesa contra a violência. Ali, os primeiros direitos fundamentais, ali é o direito à vida, né? Por que direito à vida? Vamos lá. Você nasceu. A gente tem um código civil que já é de outro código civil, então as coisas evoluem e vão ser consolidadas nas leis, né? Você nasceu, e daí a gente entendeu que a gente não pode tratar todo ser humano como algo descartável, né? Tem tribo que até hoje trata neném como descartável? Tem, a gente está nesse caldo cultural, como eu já falei nos outros vídeos. Então, vai ter lá uma tribo que se o bebezinho nasce com deficiência, vai ter muita dificuldade, muita dependência, muita coisa, eles vão lá e matam o bebezinho. A gente saiu desse estado de primitividade, evoluiu para uma sociedade mais
civilizado, porque isso eu chamo de efeito civilizatório, né? As coisas que a gente passa, que a gente continua aceitando, e as coisas que a gente passa a horrorizar, né? A rejeitar. Fala, não, isso aí é coisa de gente que não tem coração, é coisa de gente que não tem civilidade. A civilidade é o cuidado com o outro, né? Então, a gente passa a proteger a vida, independente da característica que ela tenha, né? Todo direito é seguro, consolidado? Não, até hoje a gente tem assim, discussões sobre se a gente deve mesmo proteger a vida, como um direito fundamental. Mas, a par dessa discussão, não, direito à vida. Então, você vai lá e cresce e tudo mais. Hoje a gente já tem os direitos das crianças, né? Que protege a ideia das crianças terem uma infância mais livre, menos opressora. Opressora não no sentido de que tem alguém, que a família é uma entidade opressora, mas opressora no sentido que alguns tentam levar para esse lado, né? Opressora no sentido que a gente pode valorizar esse período de maturidade e incompreensão das coisas. E ao invés de exigir coisas que esse período são incompatíveis, a gente passa a proteger através do brincar, educar e combater a violência. A gente nasce, tem ali o direito à vida, hoje já tem ali várias leis de proteção à infância. Daí você vira adolescente e começa ali a trabalhar. Aí os primeiros direitos de cidadania protegidos é, por exemplo, a propriedade privada. Que vai lá, você é um trabalhador, compra uma vaquinha. Aí depois você vai lá, trabalhou na construção civil, comprou um terreninho. Aí você passou a vida trabalhando, comprou coisa. Aí, sei lá, tá seu primo que nunca fez nada. Fala, eu quero metade de você. Tá certo, é justo isso em algum grau, né? Não. Então, a ideia é que a gente tem que ter alguma proteção. No caso do Estado, já que ele se arroga a tirar o nosso poder de violência, a gente não pode mais ser violento, o Estado que seja. Então, os direitos de cidadania têm a ver com os direitos de propriedade, de, de liberdade, né? Propriedade, liberdade, segurança, né? Em algum momento, o direito de cidadania tem a ver com poder decisório, então ali voto, né? Hoje a gente pode falar em voto democrático, porque realmente quase todo mundo pode votar, mas isso há bem pouco tempo atrás não era assim. Então, um dia eu aprofundo essas questões na história, mas não hoje. Aí o que mais que o cidadão pode fazer? Direito a constituir família, de relacionamentos. Então, aqui é dizer que você tem direito à sua história, mesmo que você não goste, você tem direito à sua história, à sua ancestralidade. Quais outros direitos que a gente tem? Esses são os quais principais direitos, né? Que inclui liberdade de expressão, liberdade de ação. E você tem um dever também de não
prejudicar. Porque se você prejudicar, fizer algo que a gente já concluiu que, porque somos civilizados, já concluímos que aquilo não é bom para a humanidade, você vai responder isso para o Estado, né? Mediante lei, mediante poder judiciário. Então, seus principais direitos de cidadania, quando você nasce no território brasileiro, é poder escolher o que você vai fazer com o seu tempo e com o seu dinheiro. É igual para todo mundo? Claro que não, né? Quem nasce com uma família que já acumulou tempo e dinheiro, pode fazer coisas, escolhas muito mais divertidas que quem nasce numa família que não conseguiu acumular esse tempo e esse dinheiro. Então, se a sua família conseguiu lá naquela caminhada injusta ou justa, não sei, né? Porque estamos todos nesse mesmo barco, nascemos lá na ignorância e estamos evoluindo. A sua família teve, não sei, grandes líderes, mestres em oratória, grandes comerciantes, ou grandes outros, sei lá, inventores, cientistas, engenheiros, então, né, médicos, o que tiver lá na sua família, isso vai reverberar seu nascimento depois. Quer você goste, quer você não goste. E tem, claro, os casos de adoção, e às vezes você foi inserido naquela família, também vai reverberar na sua vida a escolha de ancestrais que nem eram seus, mas vai reverberar também. Por que eu estou falando isso? Por causa das gerações de direitos. E se em algum momento o Estado servia para te defender do invasor, da violência que o irmãozinho fazia gratuitamente contra você, e daí você se juntou com esse, falou, não, a gente tem que pôr ordem nisso aqui, vamos juntar e fazer alguma coisa para a gente pôr ordem e se defender de quem quer só usurpar as pessoas. Né? Quem ainda não chegou num estado civilizatório que consegue conviver com o irmãozinho. Vamos fazer alguma coisa que, já que a gente não sabe o que fazer com eles, a gente, sei lá, exclui eles lá na prisão. Não sabe o que fazer com o fulaninho que nasceu e não tem um bom comportamento social, é o que a gente considera bom, ou minimamente aceitar para conviver em grupinho. Vamos fazer assim, vamos botar esse aqui lá na prisão. Esse irmãozinho que não sabe o que faz a violência dele, o que ele sabe, ele vai para fora e não tá nem aí. Esse aqui, vamos deixar lá de ladinho e ver se a gente construiu o Estado, né? E há outras questões também. Porque as gerações de direitos foram, né? A gente começou a ficar tão organizadinho, tão bonitinho, que a gente começou a sonhar. Quem nunca, né? Sonhar com um Estado, não só um Estado assim que protege o privado, protege a iniciativa pessoal, que protege os direitos individuais e as liberdades individuais. A gente começou a sonhar com o Estado que a gente pega os irmãozinhos que ainda não evoluíram e a gente cuida deles para puxar eles para onde a gente quer.
Vocês têm que evoluir para cá também. E a gente começa com os outros tipos de direitos que não são mais construções filosóficas e ideológicas do que a realidade como ela é. Eu acho que é bom que a gente começa a se preocupar com o outro, não só com consigo. Então, eu acho que o passo da cidadania é você sim se preocupar com você mesmo. Para ser cidadão, você tem que pensar na sua estrutura, nas questões que se relacionam com você, que é o dinheiro, educação, trabalho, seus recursos materiais, que fundamentam os valores, suas crenças pessoais, seus relacionamentos. Seu direito de cidadania mora em você ter o direito de pensar, decidir livremente tudo isso. Como que você vai interagir com o outro? Aí a gente cria as leis. Então você tem que ter a liberdade de pensar tudo isso. Mas como a gente tirou a violência de você, você não pode mais a violência, você também está submetido a isso. Você não está submetido só ao que você pensa que é certo, que você pensa que é errado. Você também está submetido ao que uma coletividade de pessoas, pelo Congresso, as assembleias, as câmaras, dizem que é certo e que é errado. Mas daí estamos na nossa miscelânea nossa. A gente se submete também ao que o outro acha que está certo e o que o outro acha que está errado. E está tudo bem, porque a gente não sobrevive sozinho. Então, não há muito como se pensar uma sociedade em que um cidadão consiga tudo só e consiga ser incrível e tenha acesso a recursos que a gente tem quando a gente está em sociedade. E aí, esses outros direitos, que são construções ideológicas e tudo mais, são legais, mas a gente tem que pensar se eles são realistas e factíveis, ou se eles são só legais. Então, retomando lá que eu falei no outro vídeo, que a nossa Constituição é muito utópica, é porque ela é. Nossa Constituição, ela acredita que se a gente juntar dinheiro de todo mundo, a gente vai ter um grande administrador chamado presidente, junto com o legislativo. Ele vai pegar o dinheiro de todo mundo, vai conseguir redistribuir para quem não está conseguindo ir além. Então, a gente vai aplicar em um SUS, que vai atender todo mundo vai ter direito à saúde. A gente vai ter escola para todo mundo. A gente vai ter. Isso já é uma ideia de Estado ali, bem entre um socialismo ali, né? Um pouco social. Comunidade, a gente tem umas ideias, né? A gente sempre tem umas ideias, assim, o Brasil que a gente vive. A gente tem uma ideia que a gente vai conseguir vencer saúde, educação, moradia, então vai ter ali os projetos educacionais. A gente criou essa utopia de que se a gente tirar de todo mundo, a gente vai redistribuir melhor do que se aquela pessoa que conseguiu ganhar o seu dinheiro dentro daquela comunidade que ela vive vai saber melhor onde está precisando do dinheiro. E também um pouco a gente tira o teu direito de usufruir do teu esforço e do teu tempo. Você é obrigado a dar para fulaninho
Você não sabe se o fulaninho que não tá lá na cachaça o dia inteiro. Nada contra se a pessoa quiser ficar na cachaça o dia inteiro. Eu só penso que aí é uma opinião pessoal minha, e cada um tem que se esforçar para pagar a sua cachaçinha, né? Então, em algum grau isso é bom? Claro que é bom a gente pensar que, ai, que bom que todo mundo tem acesso a tudo, é maravilhoso. Mas é utópico, porque aqui nesse meio do caminho, para esse dinheiro que serve de todo mundo chegar aqui, a gente tem várias saídas de corrupção, a gente tem várias pessoas que estão ali num carguinho feliz, vivendo a vida de um aristocrata. Cagando pro povo. Eu sou bem crítica do Estado, mas enfim, a gente tem essa ideia hoje no Brasil que a sua cidadania não é assim absoluta, no sentido de você é livre para fazer o que quiser com seu tempo e seu dinheiro, né? Você deve ao Estado não só pela segurança, né, que era aquela ideia fundamental ali inicial. Sempre tem um oportunista, né? Né? Aí vem o caráter humano, né? O caráter humano, ele é o mais diversificado possível e a gente está dentro desse canal dentro dele com o caráter humano, não só com as ideias filosóficas, né, das pessoas e ideologias. Então, hoje no Brasil, a gente tem um Estado, né, que a Constituição Federal considera de social, né, que a gente tem que um somar força para o outro, para a gente conseguir que todo mundo se aposente. Então, aqui o Estado está dizendo que você não vai ter muita capacidade de administrar o dinheiro que você ganha, então é melhor você ser obrigado a dar um pouquinho para a gente garantir, senão você não vai cuidar da sua bebida. A gente vai garantir também pegar um pouquinho do dinheiro que você ganha, porque né, a gente está no meio do caos e você não vai conseguir cuidar do seu filho. Então, é melhor que a gente pegue um pouquinho desse dinheiro para garantir que a gente consiga cuidar do filho de todo mundo, porque né, nessa bagunça toda, melhor que um pouquinho do seu dinheiro cuide do filho de todo mundo. Então, escola para todo mundo. E a gente não confia na capacidade das pessoas de se tornarem autorresponsáveis. Essa é a minha crítica ao Estado, né? A gente não confia muito na capacidade das pessoas se tornarem autorresponsáveis pela sua própria vida. Então, a gente vai fazer o seguinte: a gente pega um pouquinho de cada um, a gente que é iluminado, vai ficar com mais, né? A gente é iluminado e a gente sabe o que é melhor para você, cidadão. A gente vai ficar com um pouquinho mais e vai devolver um pouquinho menos. Aí, dependendo da categoria que você se encaixa, a gente devolve um pouquinho mais ou um pouquinho menos, né? Professor, a gente devolve um espaço pequenininho, né? Ah, o deputado lá, não, a gente devolve um pouquinho mais, porque você pode manter a gente aqui ou tirar a gente daqui. É melhor que você ganhe mais. Para garantir que o Estado continue existindo. E mais? Médico. A médico tem que ter prestígio, né? Porque senão ele não vai querer ter tanto trabalho para ganhar tão pouco. Então, vamos devolver um pouquinho mais para o médico. Um pouquinho só. Não muito, não igual o juiz, né? Porque o juiz também pode tirar a gente daqui. Então, todo mundo que a gente pode tirar a gente daqui, é melhor a gente dar um pouquinho mais de dinheiro para garantir a manutenção do Estado. Ai, gente, então, né? A parte das críticas. Estamos aqui na República Democrática Brasileira,
que temos uma ideia construída socialmente e a gente vai conseguir somar o esforço de todo mundo para criar um estado de bem-estar social. Porque ele não acredita na capacidade das pessoas de se organizarem e se autorresponsabilizarem pelas suas escolhas, sustento e vida. Outra porque, de fato, a gente é uma miscelânea com pessoas de todos os tipos. E nesse meio desse caos, a gente não sabe o que fazer. Talvez fingir que a ordem está mantida seja uma boa ideia. Ou pelo menos vender, né? Que é bom de venda. Então a gente vende que você tem direito à saúde. A gente vende que você tem direito à educação. A gente vende que você tem direito à proteção do Estado. E a gente garante certa estabilidade. Quando você vai vir ali no SUS, precisar de reforço, mesmo tratamento, você vê que você tem, sei lá, uma fatiazinha assim, pizza tão pequenininha que nem mata a fome. Né? Mas vamos lá. Hoje, o nosso Estado, né, democrático de direito é mais ou menos isso. Né? Uma ideia de bem-estar social que tudo vai ter, todo mundo vai ter acesso a tudo. E que a gente vai cuidar uns dos outros. Em algum grau isso funciona? Claro que funciona, né, gente? Claro que em algum grau isso funciona. Essa crítica que eu estou fazendo tem muito a ver com a minha visão política de vida, né? Então, vocês fiquem sempre atentos com a pessoa que faz o discurso, porque a pessoa que faz o discurso é quem vai trazer a ideia dela de como a vida deve ser. E eu não acho que o Estado deveria cuidar de tudo. Eu acho que as, as atividades privadas deveriam cuidar de tudo. E a gente deveria cuidar da própria vida, não ser tutelado por o Estado, que sabe o que é melhor para todos de tudo, né? Mas, enfim, eu não sou a maioria, por enquanto sou a maioria. Então, direitos de cidadania, direitos e deveres, né? Você tem dever de pagar seus impostos, então você tem que declarar o que você ganha, tem o dever de pagar, né, no comércio, imposto, tudo que pensar tem imposto, gente. E você tem o direito de receber serviços do Estado, porque o Estado agora também é uma máquina de serviços para além da segurança, né? E garantia da estabilidade e pacificação social. Então, a gente tem vários discursos para legitimar o Estado. Por um lado, é bom mesmo ter uma ordem, né? É muito chato a gente ficar pensando, nossa, será que se eu sair daqui minha casa vai ser arrombada e eu vou ter que, não vou ter ninguém para me socorrer? É ruim, né, pensar nisso. É tipo, que bom que a gente tem uma organização social, e eu não sei se conseguiria ser de outra forma. Não no sentido, óbvio, que não precisa ser a forma que o Brasil se organiza, pode ser a forma dos Estados Unidos, né? Isso eu sei que tem várias formas de se organizar. Mas eu não sei se a gente conseguiria viver isento de uma organização social que tente a gente chegar num ponto de equilíbrio ali, né? A gente chegar aqui no meio. Sem isso, a gente não conseguiria viver. Então, cidadania tem a ver com essa ideia de pacto social, que tem a ver com tentar encontrar o ponto de equilíbrio entre todas essas ideias divergentes, que são tudo ideias, fundamentadas ou não, tópicas ou não, são ideias. Tentar chegar nesse ponto de equilíbrio em que a gente consiga viver em paz. Que a gente consiga conter a nossa natureza, né?
Conter a natureza. Conter a natureza violenta. E eu acho que com isso eu fecho ali a primeira ideia imaginativa sobre a formação do Estado, porque daí tem as ideias, né? Tem esse exercício que a gente está fazendo, que eu estou fazendo e você está ali acompanhando ou não, né? Sobre como a humanidade chegou até aqui onde estamos. E tem a história, que é, né, os fatos. Quem estava lá, que presidente estava lá, o que ele falou, que político que estava lá, o que ele falou, pensou, como ele argumentou. Né? Tem tudo isso por trás, que é a parte difícil, né? Saber o que é verdade e o que não é verdade. Porque se hoje, com a era da, como diz o Peter, a era da informação descentralizada, a gente já tem dificuldade de achar a verdade real, né? O que realmente aconteceu. Imagina na época que a gente registrava tudo à mão e papel. Então, saber o que de fato aconteceu é muito difícil. E entender as utopias que a gente vive é importante para a gente entender o que é factível, o que é praticável, né, desses direitos de cidadania, e o que é só uma manutenção do Estado, né, o que é só para a gente não se revoltar e ir para um lugar de depor o Estado atual da forma como ele é organizado. Né? Então, por hoje, acho que tá bom já, é só isso que eu queria falar. E no próximo vídeo eu vou começar a falar de fato da Constituição, aí falar um pouquinho mais dentro da linha do direito, o que são os direitos de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração, e daí fazer uma aula assim, mais de jurista, academicista, né? E não tanto filosófica. Agradeço a atenção dentro de vocês, espero que todo esse tempo, essa conversa, possa ajudar vocês a tornar a vida de vocês melhor, porque, né, Deus me livre daqui roubando o tempo de vocês. Já tem ladrão demais nesse país. Um abraço.